Queridos, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com esse Deus, diga aleluia. Deus é tudo na nossa vida. Sem Ele não respiramos, sem Ele não podemos viver. Sem Ele nada acontece nas nossas vidas. Nós vamos trazer uma palavra, queridos, de Paulo em 2 Timóteo. O texto vai ser reproduzido aqui na tela, embora alguns irmãos preferem na sua Bíblia, né? Acompanhar o texto aí na sua Bíblia. Se for esse o seu caso, a referência é 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Mas eu imagino que os que estão lá atrás conseguem visualizar bem, né? Todos visualizam bem o texto aqui no nosso telão. Eu vou fazer a leitura desse texto, que servirá de base para a mensagem desta noite. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Em todas, Deus nos dará compreensão. Muito bem, queridos, nós temos o nosso tema, já foi reprisado aqui pelo pastor Alexandre, tempos de crescimento pelo discipulado eficaz, e a base bíblica para o nosso tema é exatamente esse texto aqui, não é? O versículo 2. E o que de minha parte ouviste, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos, para transmitir a outros. Você recebe, mas não guarde com você. O que você recebe da parte de Deus, o que eu recebo da parte de Deus, eu tenho o compromisso, eu tenho a responsabilidade de transmitir a outros. Se eu guardar comigo, eu posso guardar comigo tudo que Deus me dá, tudo que eu aprendo aos pés do Senhor, e não compartilhar com ninguém, mas pode ser que eu tenha que fazer uma prestação de contas disso lá na eternidade. Muito bem, queridos, um dia Deus nos abraçou, nos adotou como filhos, nos inseriu no seu reino, e Deus nos colocou dentro do seu reino com um propósito, de nós crescermos neste reinado. Nós encontramos algumas parábolas contadas por Jesus sobre a importância de crescimento, queridos. Uma dessas parábolas é aquela do grão de mostarda. Jesus chama atenção para o tamanho da semente da mostarda. Ela é muito pequenininha. Se você colocar uma semente na palma da sua mão e você tiver alguma deficiência visual, pode ser que você não enxergue essa semente de tão pequena que ela é. Mas quando ela germina, essa planta é a maior de todas as hortaliças. É a que mais cresce. Ela rouba a cena dentro da horta. E uma outra figura que Jesus também, muito eloquente, que Jesus nos ensina, é daquela mulher que pegou fermento e colocou em 3 medidas de farinha. O que foi que aconteceu? Aquela massa levedou, o fermento entrou em ação, a massa levedou e de repente transbordou a vasilha, dobrou o tamanho. Quem mexe com bolo, quem mexe com pão, e nós temos aqui alguns mestres da culinária, sabe que a massa fermentada, ela tem a capacidade de dobrar o tamanho, e aí que você vai colocar a mão na massa. Mas Jesus usa essas figuras, queridos, para mostrar
como é o reino de Deus. O reino de Deus é ativo, o reino de Deus é macro, o reino de Deus ultrapassa a nossa compreensão nos seus termos de grandeza. E nós precisamos entender que essa é a dinâmica do reino de Deus. Então, quando Deus nos abraçou em Cristo Jesus como filhos, Ele não pensa em que nós, nunca teve o pensamento de a gente ficar pequenininho, raquítico, a vida toda, entra ano, sai ano, é a mesma pessoa. Quem me viu há 10, 20, 30 anos atrás, olha para mim hoje, e fala assim, ué, você é a mesma pessoa de 30 anos atrás, não cresceu, não desenvolveu, você não avançou, o que foi que aconteceu com você? Parou no tempo? Tem alguma coisa errada? Não desenvolveu? Meus irmãos, todo o nosso progresso que a gente precisa na nossa vida, vai depender muito da nossa dedicação e da nossa disposição para crescer. Mas crescimento envolve estratégias. Ninguém cresce à revelia. As pessoas que crescem na vida, primeiro elas têm um foco. Você quer crescer em que área? Você quer dominar que área? Sabe aquele currículo que as pessoas faziam antigamente? Assim, que isso? Que coisa tremenda! Olha o currículo desse jovem, olha o currículo dessa moça, tem 10 páginas. Essa pessoa é boa em todas as áreas. Acabou, queridos. Esse currículo acabou. Mas faz muito tempo que esse currículo acabou. O currículo hoje não tem meia página. Ele quer saber o seguinte: o que é que você sabe fazer e sabe fazer muito bem? Qual é a área que você domina? Você é expert. Você tem um olhar diferenciado. Que você foi avante. Você focou a sua vida, os seus estudos, o investimento nessa área. Qual é? Aqui é você, ninguém mais. E muitos profissionais vão olhar para você e dizer, realmente você é um profissional insubstituível. Porque a vida toda você focou neste quesito aqui. Queridos, a vida cristã também não é diferente. A vida cristã, a gente não pode ficar parado nela, estacionado o tempo todo. Voltando a esse texto, nesse texto nós vamos encontrar aqui algumas figuras, e eu quero parar com a igreja para a gente trabalhar alguma mensagem de Paulo. A primeira que nós encontramos aqui, queridos, é a figura do filho. Mas esse é um filho muito especial, porque não é o seu filho, esse aqui é meu filho. Não é assim a nossa postura? Temos aqui, quantos pais nós temos aqui? Quantos filhos nós temos representados aqui nessa noite? Mas quando você olha para o seu filho, você vai dizer assim, esse aqui é meu filho, este é meu filho. Quando se trata do nosso filho, nós enchemos a nossa alma, nós impostamos a nossa voz e até o nosso corpo para dizer, é meu filho. Bem, queridos, não é um filho qualquer, esse não é o seu, esse é o meu. Estão entendendo a linguagem de Paulo? Então, queridos, por detrás desse filho, você tem um pai. Você tem um pai interessado no crescimento desse filho. Você tem um pai que investe nesse filho. Você tem um pai que está focado nesse filho. Você tem um pai que ele sonha com este filho. Sonha de que forma? Tem um sonho de que esse filho cresça, de que esse filho avança, que esse filho conquiste na vida, que este filho alcance degraus cada vez mais alto, mais elevado. Quando Paulo dirige-se ao seu jovem Timóteo, chamando de meu filho, essa linguagem tão carinhosa, tão restritiva, né?
esse aqui é esse é o meu filho, aqui eu abracei, não é um pai biológico, ele é um pai espiritual. Paulo ganhou Timóteo, esse jovem, para Jesus, e viu nele um grande potencial de crescimento. E aqui, queridos, Paulo chega para o seu jovem Timóteo e diz: meu filho, você precisa se fortalecer, você precisa crescer. Mas é natural, queridos, é natural. Todos nós aqui um dia nos alimentamos da mamadeira. Todos nós aqui um dia caminhávamos engatinhando. Todos nós um dia fomos bebê, mas nós crescemos na vida. Alguns só cresceram fisicamente, parece que eles não cresceram mentalmente. Mas outros, a idade cronológica parece que está 10, 15 anos na frente. Elas pensam rápidas, tomam decisões rápidas, elas enxergam rápidos, elas têm um grande anseio na vida. Elas não querem ser as boas pessoas, elas querem ser as melhores. Mas esta é a verdade, a realidade nós temos que trazer para a nossa fé cristã, para o nosso relacionamento com Deus. E aqui Paulo chega para Timóteo e diz assim: meu filho, você precisa se fortalecer, você precisa crescer na graça que está em Cristo Jesus. Nós não podemos, queridos, como povo de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós não podemos ficar engatinhando a vida toda. Nós não podemos ficar tomando mamadeira o tempo todo. Nós não podemos ficar na dependência de pessoas o tempo todo, até para as orações mais simples. Eu ouvi uma vez uma expressão de que alguns crentes são como carrinho de mão. Ele só sai do lugar se você pegar e levar. E a hora que você soltar o carrinho, elas começam a chorar, porque você soltou o carrinho e elas não conseguem mais se mover. Sabe, meus irmãos, os nossos filhos, quando eles crescem, de repente, não precisam mais da orientação dos seus pais. Muitos até acham seus pais ultrapassados, ficaram no tempo, eles cresceram e foram embora. Bons são eles que cresceram, os seus pais estacionaram na vida, e eles olham para os seus pais e dizem assim: coitado do meu pai, coitado da minha mãe, parou no tempo, está lá atrás, perdeu-se no tempo. Eles acham que cresceram, e é bom mesmo se tiver crescido na vida, se não for utopia, porque muitas vezes é uma utopia, não é? Só depois que os pais morrem, assim: meu pai era um homem muito sábio, mulher sábia é minha mãe, que ensinamentos preciosos eles tinham. Mas alguns, na verdade, queridos, chegam a crescer e ir embora, conquistam a sua independência. Mas esta é a verdade da vida espiritual. Hoje nós podemos nos reunir nos nossos cultos públicos, hoje nós podemos nos reunir. Parou, né? A pandemia acabou com os nossos grupos pequenos, acabou com os nossos grupos pequenos, a pandemia. Mas os nossos grupos familiares, os nossos grupos pequenos, as nossas células, como é bom, queridos, estarmos reunidos ali semanalmente, para ser ministrados, acompanhar a vida um do outro mais próximo, para que cresçam na vida, né? Nós tínhamos um instrumento muito grande de crescimento através das nossas células. Mas Paulo olha para Timóteo e ele vê no seu relacionamento com Timóteo, não apenas relacionamento de um pai que gerou um filho, mas ele disse: meu filho, você precisa se fortalecer na graça, porque daqui a pouco você vai olhar ao redor, você não vai encontrar o seu pai, o apóstolo Paulo. De repente você vai estar sozinho, de repente você vai ter que caminhar sozinho, você vai estar caminhando na vida. Você tem homens de oração perto de você, você tem mulheres de oração, você tem pessoas espirituais nas quais você confia. Mas pode chegar um momento, queridos, que você olha para um lado, olha para o outro,
e de repente aquelas pessoas não estão mais perto de você, por várias razões. Ou porque você muda, vai para um lugar distante, fica sozinho lá por um tempo, ou de repente nós podemos perder nossa liberdade religiosa. Estão falando aí publicamente em tacar fogo nas igrejas, em fechar as igrejas. Estão aí com movimento público contra os evangélicos. Acha que são os evangélicos, representam um atraso para o Brasil. Estão aí com discurso, né? Porque nós somos contra muita coisa da sociedade. Nós somos contra o homossexualismo. Somos contra essa união homogênea, homem com homem, mulher com mulher. Nós somos contra a degradação da família. Nós somos contra a educação que eles querem implantar à força nas escolas. Que o João pode ser Maria, Maria pode ser o João. Nós somos radicalmente contra o que querem fazer com o Brasil. Então eles acham que os evangélicos representam um atraso para este país. E a linguagem deles são agressiva. Queimar as igrejas, perseguir os crentes e jogá-los para escanteio. Meus queridos, então Paulo viu em Timóteo uma pessoa que precisava crescer a tal ponto para andar com as suas próprias pernas. Se enfrentasse um momento difícil, está sozinho, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar-me, para guiar-me. Eu sei que Deus me ama. Eu sei quem é Jesus. Eu conheço o que a Bíblia diz. E eu sei muito bem como o Espírito Santo age na vida daqueles que amam e temem ao Senhor. Era o que Paulo queria. Falei assim: Timóteo, você precisa crescer, estar focado na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós lemos no Evangelho de Lucas sobre Jesus, o recém-nascido Jesus, e depois aquele adolescente que estava lá no templo, pregando para os mestres, doutores, um adolescente. O que a Bíblia diz? Qual o testemunho da Bíblia sobre Jesus? Ele crescia em estatura, ele crescia em sabedoria, e ele crescia em graça, diante de Deus e diante dos homens. 4 crescimentos, um crescimento quádruplo. Mas o que aconteceu com Jesus é o que precisa acontecer conosco. Nós não podemos ser meninos o tempo todo. Como Jesus cresceu, nós também. Mas como é que a gente vai crescer, queridos? Como é que esse jovem Timóteo poderia se fortalecer? De que forma ele poderia crescer? Primeiro, diz assim: olha, você precisa ouvir, e o que de mim ouviste, que você ouviu de mim. Segundo, você precisa transmitir, e terceiro, você precisa instruir a outros. Ouvir, transmitir e instruir. Instruir é praticamente a posição de um professor em relação aos seus alunos. Sabe, queridos, o que Paulo está dizendo para o seu jovem Timóteo? Eu não posso ser como o Mar Morto. Nenhum de nós aqui pode ser como o Mar Morto. O Mar Morto, ele recebe as águas do Rio Jordão, e nos tempos das chuvas, é uma região montanhosa ao redor do Mar Morto, a água cai toda dentro dele. Mas você vai perceber uma coisa: o Mar Morto não aumenta o nível de água. E se você entrar na internet
e quiser saber alguma coisa sobre o Mar Morto, é a maior preocupação das autoridades em Israel hoje é o Mar Morto, porque anualmente o nível das suas águas estão baixando assustadoramente. O Mar Morto continua morrendo. Nós não podemos ser como o Mar Morto. Ele recebe, mas ele não dá nada. Porque as águas que ele recebe, ele não distribui para lugar nenhum. Devia aumentar o nível das suas águas anualmente. Entra na internet e veja lá a situação do Mar Morto no século 21. Aonde as suas águas estavam e onde as águas estão hoje. Ao invés dele crescer, ele está encolhendo. Meus irmãos, assim somos nós. Quando nós queremos viver a vida cristã para nós mesmos, nós não temos empatia com ninguém, com os nossos amigos que não conhecem o Evangelho, que não conhecem Jesus, nossos vizinhos que não conhecem Jesus, as pessoas dos nossos relacionamentos que não conhecem a essência dessa fé, mas nós guardamos tudo conosco. Ao invés de eu crescer, o que vai acontecer? Eu vou murchar, eu vou encolher, eu vou mirrar a cada dia. De repente minha vida cristã é sem graça, de repente não vejo glória nenhuma, de repente essa vida cristã pode ser um pesadelo para mim, e quando menos esperar, estou frio na fé, dei as costas para Deus e fui fazer outra coisa na vida. Sabe essa expressão que Paulo usa aqui, quando ele diz assim, olha, o que da minha parte ouviste? E tem muita gente que testemunha isso, que você ouviu. Isso mesmo você vai transmitir a homens fiéis e também a homens idôneos, para que, por sua vez, eles possam instruir a outros. Sabe qual é a ideia que nós temos aqui, queridos? Imagina uma corrida de tocha olímpica. Então, nós formamos aqui alguns grupos para corrermos. E eu pego a tocha e saio correndo lá na frente, corri lá 300 metros, 200 metros, com essa tocha olímpica, lá na frente eu passo a tocha para você, você continua correndo, lá na frente tem uma outra pessoa esperando, que sabe que você vai cansar, para ocupar o seu lugar. Pega a tocha e continua correndo. A ideia é mais ou menos esta. Tudo que você recebeu, passa para frente, deixa o outro ir correndo, e lá na frente todos nós subiremos ao pódio, porque esta é a proposta de Deus na nossa vida. Coisa linda, queridos. É uma forma de nós nos fortalecermos. De repente, o Evangelho é só nosso, é só meu, e aí eu perco grandes oportunidades que Deus vai me dar ou tem preparado para a minha vida. Uma outra ideia que nós temos aqui está no versículo 3. Primeiro, Paulo usa a figura de um filho, né? Mas por detrás desse filho a gente tem um pai muito responsável. E antes de voltar ao outro ponto, queridos, a gente como pai, acho que todo pai precisa estar focado na autonomia do seu filho, porque muitos pais às vezes querem os seus filhos debaixo do seu controle. Eu estava lendo nessa semana as 10 mulheres mais ricas do mundo. Eu vi lá o tema, achei interessante. Deixa eu ver aqui, quem são essas mulheres mais ricas do mundo, o que foi que aconteceu com essas mulheres. Aí uma delas, diz lá o texto, no tempo que ela, adolescente, no tempo que ela jovem, os pais não deram nada para ela, apesar da fortuna milionária, a peso de libra esterlina, os pais não deram nada para ela.
ela foi trabalhar, ela comprava sua roupa, comprava os seus sapatos, comprava suas bolsas, comprava seus carros. Mas quando a fortuna dos pais caiu nas mãos dela, ela estava preparada para multiplicar essa fortuna. Os pais deram autonomia para crescer na vida, valorizar a vida, estar preparado para a vida. E ela não jogou fora a riqueza que caiu nas suas mãos, e por isso ela está na lista das 10 mulheres mais ricas do mundo. Queridos, eu me encantei com essa experiência, confesso a vocês, porque normalmente os pais são protetores, eles manipulam os filhos, eles impedem os filhos de crescer, eles impedem o filho de caminhar. E Deus não quer que nós sejamos crianças da vida, que a gente possa enxergar a vida, possa enxergar as oportunidades e valorizar essas oportunidades que este Deus coloca nas nossas mãos. A outra figura que Paulo usa aqui, queridos, agora não é de filho, mudou radicalmente, né? Do filho ele pula para o soldado, e ele diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Bem, queridos, Paulo agora muda a linguagem, de filho para soldado. É uma metáfora bem conhecida na Bíblia, essa do soldado. Esta é ótima, a figura do soldado é ótima. Por quê? Nesse primeiro pensamento nosso, Deus olha para nós e nos vê como filhos e filhas amados, né? A menina dos olhos dele. Mas agora, queridos, Deus olha para nós. O que é que Deus está vendo aqui? Deus só está vendo aqui guerreiros. Deus só está vendo aqui pessoas treinadas para a guerra, pessoas treinadas para a batalha. Deus está vendo aqui pessoas impolutas, corajosas, pessoas destemidas. Deus olha aqui, meus irmãos, e o coração de Deus se alegra. E eu imagino que se o inferno olhar para nós agora, o inferno vai estremecer, porque o inferno vai dizer: eu não posso contra esse pelotão, eu não posso marchar contra esse povo. Se eu marchar contra esse povo, eu vou ser fuzilado. Que coisa linda, queridos, coisa linda, Deus olhar para nós e ver em nós autênticos guerreiros do seu reino. Essa metáfora é muito bonita. Em Efésios 6, nós conhecemos a figura lá, a espada do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé, calçar dos pés, o coturno. Viu como Paulo usou a linguagem de um soldado? Quem é este soldado de Efésios 6? Sou eu. Esse soldado é você. Mas note que Paulo está dizendo aqui o quê? Não é apenas um soldado, ele está se referindo a um bom soldado, soldado de fato, soldado verdadeiro, soldado real. Deixa eu fazer uma pergunta para você, queridos. Se Deus está olhando para nós aqui, e Deus está vendo um exército uniformizado, um exército vencedor, um exército invencível, o que caracteriza um bom soldado? Diga para mim. Seria o quê? A determinação, a lealdade, a performance, a coragem, a devoção heróica. Você está pronto para viver, você está pronto para morrer pela sua fé. Haja o que vier, Ele é nosso e nós somos dele. Nós temos compromisso com a nossa fé, estamos focados no nosso comandante.
Qual a característica de um bom soldado? Quem é um bom soldado? É aquele que foi preparado e treinado. Quanto custa o preparo e o treinamento de um soldado? De que forma um soldado é treinado? Comeu rato, né? Comeu cobra crua? Quem é que vai para o exército aqui esse ano? Dos nossos jovens aí. Tem alguém se preparando para o exército? Ninguém? Ah, tem um ali. Para ralar lá no exército, rastejar no exército, atravessar rio cheio, com um fuzil e 40 quilos das costas. Queridos, soldado é treinamento. Um bom soldado, pergunta para um bom soldado o que foi que aconteceu com ele lá no exército. Quantas vezes ele chorou e a mãe dele não viu? Deus olha para nós, queridos, e Deus não está nos vendo como pessoas frouxas, moles, medrosas, tímidas, covardes, que abandonam a fé por qualquer coisa, sai das fileiras, abandona as fileiras, é um desertor da fé. Deus olha para você, e Deus quer contemplar em você essa postura de um homem que tem compromisso com o exército dos céus. Se for preciso morrer, eu vou morrer, mas eu não vou negar a minha fé. Não dou as costas ao meu Deus, não nego o Senhor Jesus. Qual a característica, queridos, de um bom soldado? Desse preparo, desse treinamento. Quanto custa o preparo, o treinamento? Conhecer a Bíblia. Eu estava ouvindo uma expressão do pastor Elcio no culto domingo à noite. Olha, irmãos, não sei quantos de vocês gravaram a expressão que o pastor Elcio usou aqui domingo à noite. Ele disse, quando nós estamos, literalmente diz assim, quando nós estamos lendo a história bíblica, às vezes a gente não sabe se está lendo a história ou se nós estamos dentro da história. Isso aqui é coisa linda. Que coisa linda. Você já teve essa experiência de você ler, por exemplo, o Salmo 23, de repente parece que você está dentro do Salmo 23. Você se vê como ovelha do Senhor Jesus. Você se vê nos braços do Senhor Jesus. A Bíblia, se você pega um fato histórico ou uma verdade doutrinária no Novo Testamento, parece que você está intrinsecamente ligado a essa verdade. Meus irmãos, isso faz parte do nosso treinamento, essa intimidade nossa com Deus. Deus é real, Deus é verdadeiro. Todo mundo pode dizer que Deus não existe, que Deus não nos ama, por piores que sejam as nossas experiências, queridos. Para alguém chegar para você, como chegou para Jó, e disse, até hoje você está reafirmando a sua fé nesse Deus que te abandonou faz tempo? Nega esse Deus e morra. Ele disse, nu eu vim para esse mundo, e nu vou sair dele. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o seu nome. Isso é treinamento, queridos. Isso é crente que é visto como guerreiro. Não esses crentes que qualquer coisa abandona a fé cristã. Não tem problema. Deixa eu dizer para você aqui, irmãos, um bom soldado
é devota à causa. Nós temos algumas prioridades na vida, não é verdade? Nós temos. Na nossa vida social, na nossa vida profissional, no nosso dia a dia, nós temos as nossas prioridades. Mas, queridos, a nossa grande prioridade, a prioridade número 1 é o reino de Deus. Nós não negociamos o reino de Deus. Bom soldado é aquele que está preparado para lutar, para sofrer, até mesmo para morrer. É aquele que nasceu para servir ao Senhor e tem o reino de Deus nas veias, faz parte da nossa vida. Deixa eu trazer para você um salmo, na Bíblia, o Salmo 18, que diz assim: olha como Deus olha para nós, olha como Deus nos vê. Olha que coisa linda esse Salmo 18. Tem um grupo saindo aí, está preparando para te servir alguma coisa depois do culto, tá? Estou indo embora não. É que tem uma canjicada depois do culto, eles estão saindo para te servir depois do culto. Custa R$20 o copinho, né? Não, né? 4, né? 4, né? 20 é 4. Olha que coisa linda, queridos. Olha o olhar de Deus para você. Olha o olhar de Deus para você. E o seu olhar para Deus? O seu olhar para Deus é o olhar de Deus para você. Pois quem é Deus? Quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? O Deus que me revestiu de força, me aperfeiçoou o meu caminho, deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Vai ter força sim, hein? Vai ter força sim. Deus me preparou e Deus me fortaleceu, e de repente eu sou tão forte que sou capaz de envergar um arco de bronze. Você é um guerreiro, queridos. Deus está olhando para você e diz assim: minha serva é uma guerreira. Essa é capaz de envergar um arco de bronze. A hora que ela soltar, essa flecha sai sibilando pelos ares e vai alcançar o seu alvo. Vai derrotar o inimigo. Esse inimigo chamado carne, esse inimigo chamado mundo, esse inimigo chamado potestades, principados, poderes dominadores, espíritos das trevas. Este arco, queridos, lança todos eles para o chão. Meus irmãos, na minha mente, esse soldado está muito bem focado no seu comandante. O comandante aqui é Jesus. Está focado em Jesus. Mas tem outra lição do soldado. Porque uma pessoa que entra para a vida militar e quer ter na vida militar a sua carreira, eu acho que ele não vai querer ser soldado a vida toda, não é? Hoje ele é soldado, amanhã ele é cabo. Ele não quer ficar 40 anos soldado. Ele depois aposentar com soldo de soldado. Hoje é soldado, amanhã ele é cabo, depois ele é sargento, depois tenente, depois major, capitão, né? Depois capitão, depois major, depois coronel. E se brincar com a criança, ele vai pegar o comando da sua corporação. Ele vai chegar e telefonar: mamãe, você é o comandante dessas forças. Crescimento, queridos. Crescimento da vida. Crescimento. Então Deus olha para a igreja. A coisa mais linda nesta terra, aos olhos de Deus, é a sua igreja. Agora imagina se Deus olha para mim, o tempo todo eu estou aqui de braços cruzados, olhando as coisas, tudo acontece ao meu redor, mas eu não participo de nada.
tudo acontece ao meu redor, mas eu sou apenas espectador. Queridos, vamos crescer na fé, vamos crescer na comunhão com esse Deus, vamos crescer. Agora, já acabou ali, né? Já acabou a bateria? Mas o que pelo de Paulo para Timóteo? Participa dos meus sofrimentos como bom. Paulo pede para Timóteo fazer o quê? Participar do quê? Não, fala alto, fala bonito, fala como crente. Paulo pede Timóteo para participar de quê? Vocês ainda estão falando com medo, né? Vocês estão com medo dessa palavra. Se você estivesse hoje de manhã, tivesse assistido o trabalho hoje pela manhã, vocês iam falar assim: sofrimento! Vocês não teriam medo. Se você estivesse hoje aqui pela manhã. Porque, querido, todas as vezes que Deus nos coloca em caminhos apertados, a pergunta nossa é a velha pergunta, a inevitável pergunta: por que o homem de Deus sofre? Por que a mulher de Deus sofre? Você perdeu hoje pela manhã. Você perdeu. Irmão Clayton, numa exposição muito clara, bem subjetiva, o irmão Clayton foi muito subjetivo na sua exposição sobre o sofrimento cristão. Quem participou hoje de manhã, dos trabalhos da igreja, hoje pela manhã, que hora é a nossa escola dominical? 9h30. A partir não do domingo que vem, o outro vai ser 9 horas com o café da manhã lá em cima. Em julho, primeiro domingo de julho, eu vou ter o café da manhã lá em cima. 0800, hein? 0800. Então, queridos, quem participou hoje da escola dominical, por um bom tempo, não vai precisar fazer mais aquela pergunta: por que o homem justo sofre? Por que a mulher de Deus sofre? Por que o homem de Deus sofre? Deus te abençoe, irmão Clayton, pela sua dedicação, seu cuidado, seu zelo, seu preparo. Deus te abençoe. A lição ministrada, eu gosto de ouvir o irmão Clayton. Se o irmão me permite fazer aqui um comentário. Ele tem a revista, mas você pode notar que ele traz 3, 4 folhas escritas, no estilo dele lecionar. Mas, queridos, soldado não pode ter medo de sofrimento. Amém, queridos? Soldado não tem medo de luta, soldado não tem medo de guerra, soldado não tem medo de batalha. Você pode até dizer assim: Deus, o Senhor existe, a coisa aqui está apertada, os ventos estão soprando o contrário, planejei de um jeito, aconteceu tudo do outro jeito. Soldado não chora, soldado está focado no seu comandante, e diz assim, aquela música, né? Se Deus ouvir, Ele é Deus. Se Deus não ouvir, Ele é Deus. Se Deus fizer tudo o que eu preciso, Ele é Deus. Se Deus não fizer nada, Ele é Deus do mesmo jeito. E é o meu Deus. Ele é meu Deus. Então, queridos, encerro aqui essa palavra. Que você se fortaleça. Eu volto a esse texto aqui no domingo que vem, tá? Eu voltarei a esse texto no domingo que vem. Pastor, qual é o texto da pregação que vem? É esse mesmo. Preguei a metade, já saiu dali. Trago depois do carregador. Vou continuar a mensagem. Parei exatamente na metade do texto. Mas domingo que vem a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Coisa linda. Agora vou encerrar a palavra dizendo o seguinte, queridos. Quais as duas figuras que nós vimos no texto? A primeira foi de... Não. Filho meu. É diferente de filho, né? Meu filho é diferente de tudo. Meu filho, filho meu filho. A primeira foi meu filho. A segunda é o quê? Bom soldado. Bom soldado. Irmãos,
De filho para soldado tem uma distância que vocês não imaginam. Uma distância irreconciliável de filho para soldado. O filho tem mordomia, tem tudo nas mãos. O filho começou a abrir a boca, o pai e a mãe já atendem. Soldado, ele vai ralar, ele vai ralar, ele vai ralar, ele vai sofrer, ele vai ser treinado no sofrimento, no exercício duro. E Deus, queridos, tem esses dois olhares para nós. Por quê? Deus quer ver você como filho, mas que tenha asas para voar, que tenha as pernas para correr, para caminhar. E Deus quer ver você soldado, mas o exemplo dentro da vida militar. Isso é o reino de Deus, queridos. Isso é cristianismo. Isso é fé. Isso é relacionamento com Deus. Amém? Glória a Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que o Senhor abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua casa. Que você possa crescer na fé. Que você venha crescer na sua intimidade com Deus. Que você não pense apenas em termos de mordomias, mas que você pense numa vida que seja frutífera, que seja produtiva, que seja abençoada. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Assentado como você está, coloque a sua mão no seu coração. Quero orar com você, quero ministrar na sua vida. Glória a Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que nos instrui, que nos edifica, que nos abençoa, que nos inspira. Nós te louvamos pelo teu Espírito Santo que nos envolve. Estamos aqui, Senhor, para crescermos na tua presença, para estarmos identificados contigo a cada instante, e nós estamos acima de tudo preparados para o bom combate da fé, a boa carreira da vida cristã. Permita, Pai, que o teu povo aqui reunido, os que nos assistem nos seus lares, sejam todos intrépidos, ousados, destemidos diante do Senhor, e que nós possamos combater o bom combate da fé, e sermos, ó Deus, instrumentos para o louvor e a glória do teu santo nome. Ajude os teus servos, fortaleça-os em Cristo Jesus, em nome de quem nós te oramos. Amém.